Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre pedra na vesícula. Você já teve, já tem, já tirou a vesícula? Olha, esse é um problema que atinge 1 em cada 10 brasileiros. Por isso é o nosso tema de hoje. E quem vai conversar com a gente é o cirurgião, o Dr. Mário Flamini Júnior, que está aqui novamente no Saúde em Foco com a gente. Já teve um outro programa que a gente falou sobre cirurgia bariátrica, doutor. Obrigada por novamente estar aqui no Saúde em Foco. Agradeço, é um prazer estar aqui com você de novo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Vesícula, pedra na vesícula. Doutor, por que as pedras se formam? Então vamos lá. Existem dois tipos de cálculo, né, de pedra na vesícula. Tem aquelas que formam por sais de colesterol que tem na bilirrubina, né, que é aquele líquido verde que fica ali dentro da vesícula. E existe os sais de bilirrubinato, que são os próprios sais biliares que vão decantar e fazer o cálculo, formar o cálculo, a pedrinha. Então tem a pedrinha amarela, que é de colesterol, e tem a pedrinha preta, que é da bilirrubina mesmo. Quer dizer, o próprio corpo, a substância do nosso próprio corpo. Então vamos assim, ó, o que acontece? A vesícula é como se fosse um reservatório, é um saquinho que fica guardando bilirrubina, certo? Então, o fígado produz a bilirrubina, que é depositado ali na vesícula e ela fica guardadinha ali. Quando a gente come algum alimento gorduroso, esse alimento ele vai passar no duodeno, que é logo depois do estômago, e a vesícula vai contrair. Ela vai apertar e vai jogar toda essa bilirrubina lá no duodeno para quebrar a gordura. Então, ela funciona como se fosse um sabão, um detergente. Sim. Então, ela quebra a gordura e a gente pode absorver aquela gordura fracionada. Né? Porque se ela não for fracionada, a gente não absorve, a gente elimina nas fezes, certo? Então, a bilirrubina, ela fica ali na vesícula e a vesícula contrai e joga ela para frente. Quando a vesícula não funciona certinho, né? Então esses sais que ficam ali na vesícula, ele começa a acumular na parte de baixo e vai formando cálculo. Tá? Seja ele de colesterol, seja ele de sal biliar. E por que acontece isso, doutor? É uma coisa genética do próprio corpo da pessoa? Existe alteração genética, alteração metabólica, a própria perda de peso rápida pode fazer um acúmulo de... perda de peso? Por isso que é frequente a gente ver pacientes que fizeram cirurgia bariátrica ser operado de vesícula depois. A gente faz ultrassom pré-operatório e não tem cálculo. Depois que opera, 6 meses, 1 ano depois, aparece cálculo na vesícula. Não todos, mas alguns podem ter. E é em decorrência dessa perda rápida de peso, na maioria das vezes. E quais outros fatores que podem ajudar na formação, doutor? Então, existe alteração genética mesmo, né? Essa predisposição? Tem na família? Tem na família. Normalmente você vai ver na família lá, minha tia operou, a avó, a mãe, todo mundo operou e vai acabar tendo deposição de sal biliar lá e vai formar cálculo também, né? Mas assim, não existe uma regra, assim, eu não consigo te falar assim, um alimento que você come. Você vai, eu como alguma coisa que promove o cálculo na vesícula, não existe muito, né? Mas normalmente ele é por um defeito na função da vesícula biliar mesmo. Certo. E tem idade? Homem, mulher é mais propenso? Não, normalmente assim, na meia-idade, né, de 20 até os 50 anos são os mais comuns, né? Crianças têm também, mesmo recém-nascido pode ter cálculo na vesícula, e idosos também, né? O que a gente tem que entender é que nem sempre a pedra na vesícula, ela é uma urgência, a gente não precisa sair correndo, desesperado, tenho pedra na vesícula, eu sou obrigado a operar. Não é isso. Ela se torna uma urgência quando ela promove um problema. Então, por exemplo, ou uma obstrução, a pedra na hora de sair da vesícula, ela entope a saidinha da vesícula e ela começa a provocar dor no paciente, ou mesmo que ele não tenha dor, e pelo fato de estar entupido ou ocluído a saída da vesícula, ele desenvolve uma colecistite aguda, uma infecção desse líquido que está dentro da vesícula. Ou ainda quando o cálculo ele desce e promove uma obstrução da via biliar ali embaixo, ou até uma obstrução da via pancreática.
Então, a gente come, o pâncreas produz enzimas digestivas. Essas enzimas, ela tinha que sair, cair no intestino para quebrar a comida e a gente absorver. Na hora que o pâncreas produzir e ele tiver entupido o canalzinho, o que ele vai acontecer? Vai começar a transbordar essa enzima digestiva lá e vai provocar uma autodigestão pancreática, vai fazer uma inflamação grave no pâncreas, né, que a gente chama de pancreatite. A pancreatite? A pancreatite, então é por isso que acontece a pancreatite. Entendeu? Então, assim, a gente tem que evitar esses cenários aí, né? Então, não deixar chegar nesse ponto. Quando chega nesse ponto, mas aí é irreversível, não tem jeito de tratar? Não, não é assim. Tudo bem, existem casos graves de pancreatite, gravíssimos, assim, que tem que internar o paciente na UTI, ele tem que ficar lá vários dias, e ele corre um risco grande, um risco de vida. Mas existem pancreatites que são mais leves, assim, e a gente consegue controlar isso aí com mais facilidade. O que a gente tem que fazer é desobstruir a via biliar, certo? Então, se tem um cálculo que está fechando, uma pedrinha que está entupindo o canalzinho, a gente tem que tirar isso aí de alguma forma. Antigamente, só existia procedimento cirúrgico. Então, abria, ia lá, explorava a via biliar. Hoje em dia, a gente consegue fazer, na maioria das vezes, por endoscopia. Então, a gente faz uma endoscopia, cateteriza essa via biliar e consegue puxar o cálculo ali para baixo e depois a gente completa o procedimento tirando a vesícula por vídeo, por laparoscopia. Aí a vesícula tem que tirar. Então, por que tem que tirar? Porque ou porque ela tem mais cálculos lá dentro, ou porque já é uma vesícula que não trabalha direito e vai formar cálculo de novo. Novamente. Então, você não pode correr esse risco. Entendeu? Então, assim, mas... Aí você vai me perguntar daqui a pouquinho. Qual que é o problema de tirar a vesícula? Eu ia perguntar. Então, assim, normalmente não traz uma repercussão pro paciente. Então, no dia a dia, ele vai viver normal, ele vai comer, ele vai ter a digestão normal, não vai afetar tanto. Alguns pacientes ficam com o intestino mais solto. Então, você come, já dá vontade de ir no banheiro. Entendeu? Então, assim, quando tem alguma alteração no hábito intestinal, assim, por conta da retirada da vesícula, é desse jeito que fica. No início, alguns têm e é reversível, isso aí volta. Mas tem uns pacientes que não volta, não. Fica assim para a vida toda mesmo. Então, come e já dá vontade de ir no banheiro. A diferença de tamanhos desses cálculos? Então, o que vai... o tamanho do cálculo, ele vai impactar em qual problema ele pode acontecer. Então, por exemplo, um cálculo muito grande, tem cálculo que é desse tamanho aqui. Ele não vai passar no canalzinho de 2, 3 milímetros. Então, esse aí, dificilmente, ele vai provocar uma pancreatite. Mas ele pode fazer a colecistite aguda, que é a inflamação e infecção da vesícula. Entendeu? Infecção é tudo que a gente não precisa no nosso corpo. Então, assim, ele se torna uma urgência, não é uma pancreatite, mas ele se torna uma urgência cirúrgica da mesma forma. Entendeu? Agora, os cálculos menores, eles podem sair e provocar obstrução da via biliar lá embaixo. Então, às vezes você vai ver o paciente, ele está com obstrução da via biliar, então o fígado não consegue mais, ele produz a bilirrubina, mas ela não drena para o intestino, porque está entupido. Então, o que ela começa a fazer? Quem começa a eliminar essa bilirrubina é o sangue. Né? O sangue, ele passa pelo rim, ele é filtrado e essa bilirrubina vai sair na urina. Então, a urina fica igual ao café, Coca-Cola. Né? E o olho, a pele fica toda amarela. Icterícia. Então, o paciente que tem icterícia é porque ele tem uma obstrução da via biliar. Já é um sinal. Já é um sinal. Já é um sinal. Ele tem um sinal que ele tem uma obstrução ali, que alguma coisa está acontecendo. Se é pedra, se não é pedra, isso aí nós vamos descobrir com o exame, mas alguma coisa está acontecendo com ele. O anticoncepcional provoca alguma coisa? Não, agrava, assim, não? Não, normalmente não, assim, não existe hormônio. O hormônio, ele vai, às vezes ele pode provocar uma alteração do metabolismo hepático, né? Mas não na formação de cálculo, né? Existem vários medicamentos aí que pode ter alguma associação, mas assim, é difícil a gente fazer uma lista agora e falar todos. Mas assim, o principal mesmo é o paciente tomar bastante água, comer bem, né? Comer alimentos menos gordurosos, né? E
fazer atividade física, é o básico de sempre mesmo. Isso aí que vai ajudar a prevenir. Alguns casos não adianta, ele pode fazer tudo isso aí, se ele tiver uma alteração genética, uma genética favorável, ele vai desenvolver cálculo na vesícula, não tem jeito. Sim. E é por exames de imagem que o ultrassom é o melhor exame. O ultrassom ele é o melhor exame para ver a vesícula. Então você tem um ultrassom que viu lá que tua vesícula está limpinha, a parede está fininha, não tem cálculo, está tudo certo, você não precisa complementar. Agora, eu vi o paciente chega lá equitérico ou chega lá com alteração da cor da urina, das fezes, que ficam brancas, né? Então, você fez o ultrassom, não mostrou muita coisa ali, a vesícula até está normal, aí você pode fazer uma ressonância da via biliar, que aí ela pode mostrar um cálculo ali para baixo, que é um exame que vai mostrar mais a via biliar mesmo, então vai mostrar um canalzinho com cálculo ali embaixo. E aí, ou a gente pode já fazer uma endoscopia e jogar contraste na via biliar, então a gente faz ali, joga um catéterzinho na via biliar, põe um contraste e aí a gente tira um raio-x e vê se tem algum cálculo obstruindo. E se tiver, a gente já no mesmo procedimento tira. Sim. E, então, a cirurgia é esse procedimento, né, doutor? É robótica também? Isso. Mas uma coisa eu estou falando assim, o procedimento para desobstruir a via biliar pela endoscopia, na maioria das vezes. E para retirar a vesícula, aí tem que ser ou laparoscópico ou robótico, né? Você perguntou. Sim, é isso. O robô, ele é um equipamento que a gente usa para maximizar a nossa, vamos dizer assim, a precisão. Então, ao invés de eu ir lá com a minha mão segurando a pinça, eu vou mexer o braço do robô, que vai lá e mexe. Outro patamar da nossa medicina, né, doutor? Ele provocou uma mudança porque, assim, a gente consegue fazer alguns movimentos que a gente não faz na laparoscopia. Sim. Então, a laparoscopia, você tem que pensar assim, a gente mexe com uma pinça que é uma haste desse tamanho. Então, eu mexo assim, então ele faz esse movimento e faz esse movimento. E às vezes ela tem um giro aqui, né? Bem determinado o movimento. Exatamente. Então, assim, eu já tenho que... Para eu fazer a cirurgia, eu já tenho que pensar certinho onde que eu vou colocar a pinça para eu saber a angulação que ela vai entrar e eu conseguir fazer o que eu preciso lá dentro. O robô, ele já imita o braço nosso, então o movimento dele é igual. Então, o mesmo movimento que eu faço aqui naquele joystick que tem lá do lado, lá no console, ele vai reproduzir o mesmo movimento com a pinça lá dentro. Então, eu consigo fazer um ponto para frente, um ponto para trás, para o lado, para cima, para baixo. Então, é diferente da laparoscopia. Então, a gente ganha do movimento humano. E qual o movimento que a gente consegue? Então, é como se eu tivesse com a minha mão fazendo ponto lá dentro. Preciso. Então, assim, a gente tem um ganho maior. Você vai fazer uma cirurgia mais específica da via biliar. Então, eu preciso ir lá naquele canalzinho bem fininho, fazer uma emendinha com outro lá, com outro canalzinho, ou preciso pegar e fazer uma derivação, jogar um intestino ali na via biliar. Com esse equipamento, eu consigo dar o ponto e fazer sutura naquela estrutura pequenininha. Pode ser que eu conseguisse fazer na laparoscopia? Pode ser, mas eu ia ter muito mais dificuldade para fazer isso, porque o robô, ele te confere uma precisão muito maior. Sim. Doutor, o cálculo na vesícula, qual o risco de se tornar um câncer? Risco para câncer é muito, muito raro, assim, não tem, né? O que a gente vê que tem mais associação com o câncer é o pólipo. O pólipo também. O pólipo é como se fosse uma verruguinha ali que fica dentro da vesícula. Mas não aqueles pequenininhos. Eu fiz lá um pólipo 0,2, né? 2 milímetros, 3, 5 milímetros. Você não deve se preocupar com isso, você deve fazer exame de rotina só. Eu tenho um pólipo maior que 1 centímetro. Aí a gente tem que ficar atento. Pólipos maiores que 1 centímetro, existe associação com o câncer de vesícula, que é um câncer grave, né? Raro, extremamente raro, mas é grave. E aí também é visto nos exames de ultrassom, se identifica o cálculo, identifica o pólipo. Exatamente, a gente consegue ver. Sim. Doutor, e o paciente, o que comer depois de fazer uma cirurgia dessa? O que pode, o que não pode? A vida vai ser normal, né? Mas a gente pede que nos primeiros dias ele evite gordura, fritura, bebida alcoólica, né? Então, pelo menos uns 10, 15 dias evitar esse tipo de alimento aí. Mas o resto ele vai poder comer de tudo, não vai ter restrição, não. E a dor de um cálculo na vesícula, como é diferenciar de outras dores? Então, normalmente
uma dor muito forte debaixo da costela do lado direito, que ela pode ter irradiação para outros lugares ou não, mas normalmente ela é aqui, ó. Do lado direito. Isso. Existe um sinal que a gente faz quando a gente palpa e pede para a pessoa respirar fundo. Ela não consegue fazer esse movimento, porque na hora que ele respira, a vesícula, como se ela batesse na nossa mão, assim, então dá uma dor muito forte. Então a gente, pelo exame físico, você já pode ter ideia de qual que é o problema e a gravidade desse problema com o paciente. Sim. Tem paciente que chega no consultório, assim, com náusea, vomitando, assim, ele não consegue nem conversar direito, tanta dor e tanta náusea que ele tem. Então isso aí nem se fala, né? Vai direto para a cirurgia. Vai direto para a mesa de cirurgia. Vai. Olha só. Mas a maioria dos casos é eletivo. A gente pega o que foi fazer um exame de rotina, principalmente mulher, vai fazer ultrassom, mulher se cuida mais, né? Vai lá fazer aquele ultrassomzinho de rotina e acha o cálculo e vai lá. Aí a gente discute se vai para a cirurgia ou não, ou quando vai para a cirurgia. Recuperação é rápida, doutor? Rápida. Uma semana o paciente já está dirigindo, às vezes até antes um pouco. Agora, a atividade física a gente pede uns 15 dias para evitar que se tenha a formação de alguma hérnia, alguma coisinha assim, na onde a gente faz os furinhos, né? Sim. Alguma outra consideração sobre esse nosso assunto de hoje, de saúde? A nossa dica, assim, é de sempre, né? Manter os exames em ordem, de rotina, né? E quando achar um problema, é tentar resolver da melhor forma possível. Às vezes, não vou operar, mas se você já tiver o contato de uma equipe que está te assistindo, que está tomando conta de você, se você tiver um problema mais grave, você já vai ter para onde procurar ajuda, entendeu? Então isso aí facilita bastante também. Sim. Doutor Mário, novamente, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa, trazendo informações tão importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Eu agradeço. Obrigada. Estou sempre à disposição de vocês aí. Bem, e hoje, o Saúde em Foco, nós falamos sobre cálculo na vesícula, pedra na vesícula, com o Dr. Mário Flamini Júnior, que é cirurgião. Espero que você tenha gostado desse programa. Se você quiser assistir novamente, nós estamos em nosso canal no YouTube, TV Câmara Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. E eu te espero no nosso próximo programa. Muito obrigada por sua atenção. Tchau.